Um dos maiores clássicos do Brasil, o Derby de São Paulo, Palmeiras vs Corinthians. Com certeza, esse é um dos maiores derbys, um dos maiores clássicos de São Paulo e um dos maiores do mundo. Mas nos próximos 10 derbys de São Paulo, quem vai ganhar mais? Palmeiras ou Corinthians? Na primeira rodada do Brasileirão, na Neoquímica Arena, o Corinthians enfiou uma goleada de 3-0 para cima do Palmeiras. E na 20ª rodada, no Allianz Parque, o Corinthians meteu 2-0 do Palmeiras e acabou sendo campeão. Mas o Corinthians acabou ficando por aí, terceiro, quarto, segundo, só no finalzinho que foi quem ficou em primeiro para ser o campeão. Já o Palmeiras acabou ficando muito abaixo na tabela, depois ficou em segundo por muito tempo, caiu para quinto, quarto, terceiro, depois ficou em segundo e acabou ficando em segundo pro Corinthians. Eu não mostrei nem a Copa do Brasil, nem o estadual, pois eles não se enfrentaram, mas na Libertadores os dois estavam jogando e o Palmeiras caiu pro Milionários e o Corinthians caiu pro Coquimbo, que seria o campeão em cima do River Plate dos pênaltis. Ficou bugado. Na segunda temporada no Brasileirão, na 19ª rodada, o Palmeiras enfrentou o Corinthians na Neoquímica Arena e ganhou de 1-0. Segue o líder. Agora na última rodada, o Corinthians enfrentou o Palmeiras no Allianz Parque e acabou perdendo de 2-0. Então isso quer dizer 4 do Derby de São Paulo, 3 vitórias pro Corinthians e uma pro Palmeiras. Menção honrosa para o Corinthians, que passou em terceiro num grupo facílimo desse, e o Guarani que passou em primeiro. E já o Palmeiras que passou em primeiro, saiu perdendo. Mas tivemos Derby de São Paulo. Na Neoquímica Arena teve um empate em 1-1, só que no Allianz Parque teve uma vitória do Palmeiras, que o Palmeiras ganhou em cima do Guarani na final, hein? Parabéns. Isso deixa a tabela com 2 vitórias do Palmeiras, um empate e uma vitória do Corinthians. Isso quer dizer total de jogos de 6. Na Copa do Brasil, na rodada 64, o Palmeiras enfiou um 5-0 no agregado contra o Avaí e o Corinthians venceu de 4-1 nos pênaltis contra a Aparecidense. Já na rodada 32, o Palmeiras enfiou 4-0 no agregado contra o Ituano e o Corinthians venceu de 3-2 no agregado contra a Chapecoense. E já nas oitavas de final da Copa do Brasil, o Palmeiras no Allianz Parque ganhou de 1-0 com 3 vitórias e empatou na Neoquímica Arena, se classificando para perder para o Flamengo na quarta. Mas com isso o Palmeiras está com 3 vitórias, Corinthians 3 vitórias e 2 empates. Isso quer dizer um total de jogos de 8. Faltam 2 jogos para descobrir quem é melhor. No grupo A, o Corinthians passou em segundo, com o Rosário em primeiro e acabou passando em segundo com 8 pontos. Já no grupo G, o Palmeiras acabou passando em segundo, atrás do River Plate e o Palmeiras com 10 pontos. E nas oitavas, do Corinthians foi eliminado por Estudiantes e o Palmeiras foi eliminado por Ceará. Na 7ª rodada do Brasileirão, no Allianz Parque, o Palmeiras ganhou de 2-1 em cima do... Já na rodada 26, da Neoquímica Arena, o Corinthians acabou ganhando de 2-0. Aí você fica assim, tá, mas empatou, 4 vitórias pro Palmeiras, 2 empates e 4 vitórias pro Corinthians, com 10 jogos. Então, vou dar mais um prazo, e o próximo que vencer, acabou o desafio. Na fase de grupos do Paulistão, o Palmeiras passou em primeiro, com 5 vitórias, 0 empates e uma derrota, com o grupo que tinha São Paulo, Guarani e a Ponte Preta. Já o Corinthians passou em primeiro, com 5 vitórias, 1 empate e 0 derrotas, com o grupo que tinha Santos, Botafogo de Ribeirão Preto, São Paulo e Mirassol. Já nas quartas de final, o Corinthians passou por 2-1 no agregado contra o Ituano e o Palmeiras passou por 4-1 no agregado contra o Grêmio Novo Horizontino. Na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu de 2-0 o Palmeiras e os palmeirenses já estavam assim, ó, perdendo a competição. Já no Allianz Parque, o Palmeiras meteu 2-0, mas perdeu nos pênaltis. Mas os pênaltis eu vou contar como um empate. Então ainda tá empatado.
com 5 vitórias do Palmeiras, 5 do Corinthians e 3 empates. Sucesso para o São Paulo, que venceu de 2-1 no agregado contra o Corinthians. Tamo junto. Na rodada 64, o Palmeiras ganhou de 6-0 no agregado contra o Brusque. E o Corinthians ganhou também de 6-0 no agregado contra a Aparecidense. Depois o Corinthians se classificou de 10-3 no agregado. E o Palmeiras ganhou de 1-0 no agregado contra o Grêmio. Já nas oitavas o Palmeiras classificou de 4-2 no agregado contra o Juventude. E o Corinthians foi eliminado nos pênaltis para o Fluminense. Não teremos um derby de São Paulo por enquanto. O campeão foi o Palmeiras, em cima do Inter. No grupo G da Libertadores, o Corinthians passou em primeiro com 4 vitórias, 2 empates e 0 derrotas, com 14 pontos. Já o Palmeiras passou em primeiro no grupo E com 4 vitórias, 1 empate e 1 derrota. Nas oitavas de final, o Palmeiras foi eliminado de 3-1 no agregado contra o Milionários. E o Corinthians passou de 3-2 no agregado contra o Boyacá, para o Corinthians ser eliminado nas semis pro Talheres. Sim, é isso mesmo que você tá vendo mesmo. Deu empate de novo. Na 21ª rodada, o Palmeiras meteu 3-1 no Corinthians no Allianz. E na Neoquímica Arena, o Corinthians venceu de 2-1. Você sabe que isso tem que ser feito ou no Paulistão ou na Copa do Brasil. O Paulistão não teve nada, então vem pra Copa do Brasil. Não, rodada 64, o Palmeiras enfiou 4-0 no agregado contra o ABC. E já o Corinthians se enfiou uma goleada 3-0 em cima do América de Natal. Já na rodada 32, o Palmeiras ganhou de 3-1 no agregado contra a Aparecidense. E o Corinthians ganhou nos pênaltis contra o Atlético Paranaense, em 5-4. Já nas oitavas de final, no Allianz Parque, o Palmeiras ganhou de 2-1 contra o Corinthians. E na Neoquímica Arena, o Palmeiras empatou em 1-1. Então, o Palmeiras é campeão do experimento. Você também pode considerar que foi um empate, por causa que nas 10 primeiras partidas eles empataram. Mas, se você quiser considerar como vitória do Palmeiras, pode considerar. Então é isso. Tchau. O América foi campeão da Copa do Brasil.